Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Hangout promovido pela editora Novo Conceito. Hoje quem está comigo para ser a nossa intérprete é a Nathalie. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada. Quem está aqui com a gente hoje também, mais uma vez, é a Mariana Mortani, sempre presente nos nossos Hangouts. Bem-vinda, Mariana. Olá, pessoal. Muito obrigada, Marcela. Imagina, a Mariana é do blog Magia Literária. Recebemos também a Aline TKM, do blog Livro Lab. Bem-vinda, Aline. Obrigada pela presença. Obrigada eu. Pessoal, hoje o nosso Hangout está muito especial. A gente tem a honra de receber a autora irlandesa Cecelia Ahern. Ela é jornalista e escreveu com apenas 21 anos seu primeiro sucesso, PS Eu Te Amo. Aqui pela editora Novo Conceito, ela publicou O Presente, Às Vezes da Minha Vida, e o recente lançamento, Simplesmente Acontece, que ele é todo diferenciado, com diálogos por meio de mensagens de textos, Skype, e-mails. O livro é sensacional. Em janeiro vai estar no cinema de todo o Brasil. Vamos conversar com a Cecília, vamos falar um oi para ela. Cecília, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Os fãs de livros brasileiros te adoram e estão ansiosos para falar com você. Cecelia, welcome to this hangout, okay? From Novo Conceito. Your fans from Brazil love you, and we're very anxious to talk to you. So thank you for your presence. Thank you. I'm very excited to do this. This is my first hangout, so I'm excited. Ela agradeceu e disse que está muito emocionada, muito feliz de passar por essa experiência. Cecelia, we have here, the one that was talking was Marcela Oliveira, okay? She's part of the Novo Conceito team. And we have here today with us Mariana Mortani from the blog Magia Literária and Aline TKM from the blog Livro Lab. Sorry. Hello, nice to meet you. Hi. Vamos dar um oi para a Cecília, gente. Oi, Cecília. Hi. Oi. Bom, vamos começar com as perguntas. Aline, faça sua primeira pergunta, por favor. Tá. Bom, antes de tudo, eu queria falar que eu adoro a Cecília. Adoro o trabalho dela. E, bom, a primeira pergunta é: como você acha que a cultura irlandesa influencia as suas obras? So, Aline started the first question. First, she would like to say that she loves you, okay? She's a very big fan. And her question is, does the Irish culture influence your work? And if so, how does it influence? I think that a lot of what I have, I suppose, is a lot of Irish sense of humor. And the Irish like to deal with serious issues but bring a lot of humor into it. So my novels are always about something quite sad, but it's about trying to introduce hope and humor, and so that Irish humor definitely influences all of my novels. Muito bem, very good, thank you. Ela disse que o humor dos irlandeses, né, ela coloca um pouquinho nos livros, apesar das vezes essas histórias terem um toque meio triste, né, ela sempre tenta manter essa linha de esperança, e humor mesmo atrás disso dos irlandeses. Certo, obrigada, Nathalie. Vamos com a segunda pergunta. Quem vai fazer é a Mariana Mortani. Mariana, pode fazer a sua pergunta. Então, eu quero saber qual é a rotina de trabalho da Cecília, se ela tem algum ritual para escrever. The second question, Cecelia, is how is your daily routine, and do you have any ritual writing rituals? Tá ouvindo ela? Não. We can't listen to you. Somebody muted me. Caiu. Hello? Now you're back. Did you listen to my question? Can you ask the question again, please? Sure. So how is your daily routine, and do you have any writing rituals? Something like that? I write
I write longhand. I write with pen on paper still. Proof. And I write from Monday to Friday, 4 days a week in an office that's outside of my home. So it doesn't sound very creative, but it is. I have my own little space that I disappear to and my mind just wanders. So I write from January until June, and I write a book every single year, so it's very busy. Very good, ok. Ela disse que ela gosta de escrever ainda à mão, né? Ela tem um espaço dentro da casa dela, onde ela faz isso. Ela escreve 4 vezes por semana, né, de janeiro a junho. Ela mantém isso todo ano, essa rotina. Ela gosta desse espaço dela, que ela acha que é um espaço só dela, onde ela mantém uma imaginação e a criatividade dela solta. Bom, vamos para a próxima pergunta. Aline, pode fazer a sua pergunta, por favor. Tá, eu queria saber qual é o seu hábito de escrita, assim, mais estranho. Cecelia, what is your weirdest writing habit? Do you have one? Well, some people think it's weird that I still write with pen and paper because everybody writes on a computer now. But I suppose I write a chapter and then I type a chapter. And as I'm doing that, I edit as I go along. So it's already my second draft. I don't think I do anything weird. Before I had children, I used to write all night and sleep during the day, but now I can't do that anymore with kids, so I have to write during the daytime. But I think the only weird thing I do is write longhand, which is very old-fashioned. Ok. Ela disse que o hábito dela mais estranho, que ela não considera estranho, mas as pessoas consideram ela escrever à mão ainda, né? E ela tinha o hábito de escrever à noite, dormir durante o dia antes dela ter filhos. Mas depois disso a rotina dela acabou mudando. Ela escreve primeiro à mão um capítulo, aí ela passa, liga no computador, e é isso. Ai, que legal. And I like this candle. What is it? Que gracinha. Huge. So I always write this candle and then I write. Bom, vamos para a próxima pergunta com a Mariana Mortani. Vamos lá, Mari. Então, o curso natural das coisas é que o autor escreva muitos livros e batalhe por algum tempo até chegar a ser reconhecido. No caso da Cecelia, ela escreveu o primeiro livro muito nova e ele já foi um grande sucesso, chegando até os cinemas. Como foi isso para ela? So, the natural course of things is that an author writes many books and battle through his time to become recognized. In your case, you wrote the first book when you were very young, and it has been a great success, reaching theaters. How was this experience for you? Oh, it's amazing. When I wrote P.S. I Love You, I was writing it just for myself. I didn't have any intention on trying to get it published. It was just a story for me. So my mom was reading it as I wrote it, and she encouraged me to send the book to the publisher. And so thankfully, thanks to her, I did that. Otherwise, I would have just kept it to myself and not shown anybody. So it is such a dream job that my hobby has become a career. And I'm very lucky that they're published as novels, very, very lucky that they're made as films. I've just been extremely fortunate. Very good. Ela disse que o primeiro livro que ela escreveu, P.S. I Love, ela não tinha intenção nenhuma de publicá-lo, ela estava escrevendo só para ela mesma, mas a mãe dela acompanhou o processo da escrita do livro e a incentivou a levar, né, para uma editora. E graças à mãe dela, ela levou a editora e se tornou um grande sucesso, assim como os outros. Ela se acha muito sortuda por ser do hábito dela, né, o trabalho dela. O hábito não, perdão. A coisa que ela mais gosta de fazer, né? O hobby, né? O hobby. Obrigada. Imagina. Próxima a fazer pergunta agora é a Aline. Aline, pode fazer sua pergunta, por favor? Tá. Existe algum gênero literário do qual você não goste? Cecelia, is there any literary genre which you do not like? Tá sem som. Não dá pra ouvir.
We can't We listen can to you hear. again. Unmute. So, can you hear me now? Yes. Yes. Now it's okay. Yes. Thank you. I usually don't read non-fiction. I just love all kinds of fiction, but I'm not very good at reading non-fiction, and I'm not very good at reading historical fiction. I kind of like to read contemporary, modern stories. But I love everything. I love thrillers. I love literary fiction. I don't know what else do I love, romance. But if something is in a different century, I don't really like reading it. Ok. Ela não gosta de livros de não ficção, né? E ela também não gosta de livros históricos. Ela prefere coisas mais modernas, contemporâneas, fictícias. Mas ela é aberta a qualquer tipo de gênero. Obrigada, Cecília. Vamos para a próxima pergunta. Mariana, pode perguntar. Fazem alguns meses que a Cecília postou uma foto nas redes sociais da primeira carta que ela escreveu para a PS Te Amo. Como foi que a ideia do livro surgiu? E como ela começou a escrever? E será que ela começou a escrever o livro a partir daquela carta? So a few months ago, you posted a picture on social networks of your first letter, the first letter you wrote for P.S. I Love You. So how did you have the idea for the book? And did you start writing the book from that letter? Yeah, that's the good thing about writing things longhand, is that I can always keep my notebooks, and I put the date on them and the time that I begin to write the story, and it's really nice to have a collection of all of my novels just in notebooks and manuscripts. So I took a photograph a few weeks ago and put it on Twitter, and I had the date on it and the time, and I think at the time I was inspired by the fact that I was afraid of losing the people that I love. And I thought if I was to lose them, what would be a nice way of being able to hold on to them? And that's when I came up with the idea for P.S. I Love You. I thought if somebody that I love died, I would love for them to leave a letter for me that I could just read and hold on to and feel like part of them is still with me. So I suppose my fear inspired me to write the book. Ela disse que o fato dela escrever as mãos, né, as coisas dela, é legal porque ela consegue tirar uma foto daquilo com a data, com a letra dela mesmo de mão. E na época, o que levou ela a escrever aquela carta foi o medo de perder as pessoas que ela amava, né? Então ela começou a escrever sobre aquilo e o medo dela inspirou ela a continuar escrevendo as cartas de forma que ela se sentisse conectada às pessoas que ela ama. Tá certo. Aline, vamos para essa pergunta, por favor? Tá. Em A Vez da Minha Vida, você menciona nos agradecimentos que ouvia muitas histórias, conversas com as suas amigas, e que foram fontes inesgotáveis de inspiração. Então, as minhas perguntas sobre esse livro são: primeiro, os diálogos foram guias para a ação se construir na cabeça da autora? E se você costuma deixar um arquivo com diálogos ou cenas para usar conforme as histórias se desenvolvem? So, on the book The Time of My Life, you mentioned in the acknowledgements that you heard many stories and conversations with friends who were inexhaustible sources of inspiration. Her questions about this book are: were the dialogues also guides for action inside your head? And do you ever leave a file with dialogues to assist you as the stories unfold? No, I never write anything that's real. I would never listen to a friend's problem and then put it in a book. I'm the kind of author that I'd almost feel like that's cheating, to steal somebody else's story and put it into my story. So I suppose what I do is I absorb life around me, and I observe everybody, I watch what's going on, but I don't actually write real friends and family stories because that would just be wrong. So, but no, I allow life to inspire me, but I definitely don't steal people's problems. My friends would not let me do that, and I wouldn't like to do that either, but I definitely get inspired by them. Okay. Ela disse que ela já faz histórias reais, né, de situações reais com amigos dela, familiares dela, né? O que ela faz é observar as pessoas, os problemas delas, né? Compilar em pensamentos
e passar isso nos livros dela, mas ela jamais usaria histórias, mesmo porque os amigos delas não permitiriam, nem a família dela. Todos ficaram muito bravos. Então, certo, então, Cecília. Vamos para a próxima pergunta com a Aline. Não, agora é a Mariana Mortani. Mariana, é você agora. A sua pergunta. Depois que ela atingiu um grande sucesso no livro de estreia, ficou mais difícil administrar os próximos trabalhos? Como ela trabalhou as expectativas para os trabalhos seguintes? So, after you achieve a big success in a debut book, is it harder to manage future work? How did you manage your expectations for the following books? No, do you know, it fills me with encouragement. When P.S. I Love You, when I got that deal, all I wanted to do was immediately write the next novel. And then when I wrote that, I immediately wanted to write the next one. I think it gave me a lot of confidence in my writing, and the success of the novels, instead of putting me under pressure and stopping me from creating, it actually made me want to do more and create more and feel a lot more confident in my writing. So, yeah, and I also think that I haven't allowed myself to get carried away. I still write for myself, and I write because I feel I adore writing and I'm passionate about writing, and so I try to block out all the other kind of pressures that life can throw at you. So I just do it because I adore to write, not because I have to. Ela disse que o primeiro livro dela incentivou ela, encorajou ela a continuar os próximos, né? Ela escreve porque ela ama e não como uma pressão. E cada vez que ela escreve um livro, ela se sente mais encorajada e motivada a escrever um outro, né? Então nunca vai ser uma pressão para ela, sempre vai ser um prazer. Assim como também ela escreve muitas coisas só para ela ainda. Agora sim é você, Aline, sua pergunta, por favor. Tá. De todos os seus livros, qual é a passagem ou a cena que você considera mais inesquecível? So, of all of your books, which moment or scene that you consider the most memorable? Probably P.S. I Love You, because that was my first book, and that changed my life, that book. And I started writing that when I was 21, sitting in my pajamas, late at night at my kitchen table, crying my eyes out. And that I suppose is the most memorable book. They're all special. It's like being asked to choose a favourite child. You can't do that. They're all very, very special. But I think P.S. I Love You kind of changed my life the most. And it's the book, when I reread it now, I start to cry. Ela disse que é impossível escolher um só, todos os livros dela são filhos dela, mas se ela pudesse escolher, ela tivesse que escolher, ela escolheria P.S. I Love You, porque foi o primeiro livro dela, ela só tinha 21 anos, ela escreveu chorando, de pijamas, na cozinha da casa dela, e ainda hoje, quando ela lê o livro, ela ainda chora bastante, né? Então esse é o mais especial para ela, se ela tivesse que escolher um. Ai, Bessa é realmente muito linda, é de chorar mesmo. It's my favorite too. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas sobre o livro. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. A pergunta é a Mariana. Pode fazer, Mariana. Simplesmente Acontece é o mais novo livro da Cecília no Brasil e a sua história é contada através de apenas cartas, e-mails e mensagens de texto. Por que ela tomou essa decisão? So, Love You Rosie is the newest book in Brazil, and its story is told throughout letters, mails, and text messages only. Why did you take this decision? Tá sem som, não dá pra ouvir nada. We can't listen to you again. Hello? Agora sim. Okay. Now, Yes. now we can. Can you hear me now? Yes. What was the question? Oh, yes. So I wrote the book in letters and emails because I had just published P.S. I Love You, or I just got the deal for P.S. I Love You. And I used to read back over all my emails,
and all the letters that led up to that happening. And I used to think, God, how much my life has changed, and all these letters were telling the story themselves. And I also used to keep kind of a shoebox of diaries and journals and letters written and postcards that friends had sent me. And as I read them all, I realized that these letters were telling the story of my life. And so I thought I want to write a story written purely as communication between two people for their entire lives. Because that means you get into their head a lot more. And when people write, I think they write from the heart, and they say things that they wouldn't always say when spoken. So I really wanted to write a love story between two people, all in letters. Ela disse que depois que ela escreveu o PS I Love, ela retomava os e-mails dela, as cartas, que ela tem uma caixa de lembranças com cartões postais e várias outras coisas. E ela relendo tudo, ela viu tudo aquilo contava a história da vida dela, né? Que é uma carta cheia, eram cartas, e-mails, cartões postais cheios de emoção, né? E ela acredita que quando as pessoas escrevem, elas colocam mais sentimentos, mais emoções, né? E ela pensou, então por que não escrever um livro que conta uma história de amor baseada só no que realmente as pessoas sentem, falando sobre isso. Talvez na parte da fala as pessoas se sintam um pouco mais acanhadas. Aline, pode fazer essa pergunta se simplesmente acontece e tivesse uma trilha sonora, quais bandas e quais músicas você incluiria nela? So, if Love Rosie had a soundtrack, which bands and songs would you include in it? Hello. It does have a soundtrack, so which will be available to buy. And on that soundtrack is, I think there's Lily Allen, Beyonce, Elton John. It's a really cool, really cool soundtrack. There's even Salt and Pepper. You know, when Rosie's having her baby, they put that song in. Push. So really cool songs on that soundtrack. But if I had a choice, I went to see Paolo Nutini the other night, and I absolutely love him. So I'd put him on the soundtrack. He was on the PS I Love You soundtrack, so I'd put him back on as well. Ela disse que ela gostou bastante da parte que a Rosie está tendo o bebê, a música que eles colocam, então ela achou que foi bem oportuna. Se ela pudesse escolher, ela colocaria Lily Allen, Beyoncé e até os próprios artistas que estão já incluídos nos filmes dela como bandas e artistas. Né? Mas ela gostaria bastante da Lily Allen, mais uma vez, porque no filme PS I Love You, ela estava lá, como a música de fundo. Mariana, sua vez, pode perguntar para a Cecília. Como foi ver o seu livro adaptado para o cinema? Correspondeu às suas expectativas? So, how was seeing your book made into a movie? Did it match your expectations? It was better than I could have imagined. It was absolutely amazing. I love the film of Rosie. I think people who like the book will be very pleased with the movie because it's quite close, but the changes are there's a lot of fun. It's quite naughty, it's funny, it's sad, it's really romantic and very moving. So I love meeting the cast, and I love going on set and just watching scenes that used to be in my head suddenly come alive, and to be sitting in something that I created in my head is really just amazing. It's I feel really proud when I see it, and I think it's a really great movie that everybody should see. Ela disse que ela gostou bastante, que ela achou perfeito, maravilhoso, que foi muito legal ver as ideias saindo da cabeça dela e estando ali no filme, ela pôde acompanhar as gravações e aquilo foi muito bacana para ela, que ela sentiu muito orgulho dela mesma e que, apesar das mudanças, né, as pessoas vão ficar bem felizes em ver a história, aqueles que leram o livro, ver nos cinemas, né, apesar das mudanças, ela disse que ficou bem bacana, que as mudanças foram bem poucas. E que ela falou também que é um filme bem divertido, é triste, é romântico, mas que eles mantiveram aí uma linha bem divertida. Mas eu já vou estrear no Brasil. A gente não vê a hora, né, de estrear no Brasil. Sim. Aline, pode fazer essa pergunta para a Cecília? Tá.
Então, ela já falou que ela tinha acompanhado algumas gravações e tal, mas eu queria saber qual foi a participação dela nesse processo do filme. Se ela opinou no roteiro, se ela participou das gravações e da escolha do elenco. Tá. So, what was your role in the process of the film? Did you open on the script, participated of the recordings, helped with the casting? How was your involvement? Unfortunately, I didn't do any of those things. I was merely just a spectator. I felt very welcome, though. I think that the director Christian was really inviting. He brought me to set and showed me the storyboards. I got to read screenplays. I mean, it was optioned over 8 years ago, so I've seen so many different screenplays over the years. I got to meet with the cast. I got to watch them filming it. I had a cameo in the film, so I got to film a small piece for the film, and that was a fun day. So they involved me as much as they could, but I didn't have any role in writing the screenplay or in developing it, which was fine with me. It was written by Juliette Tahidi, who's a fantastic writer, and I think all of the cast are amazing, even though I didn't have any say in that either. But it was just nice to be involved. It was nice to watch it and to feel like I was a part of the team. Ela disse que ela ficou muito mais como espectadora, né? Eles tentaram envolvê-la o máximo que podia, ela estando nas gravações, até participando um pouquinho, mas que ela não ficou envolvida em nada, não deu opiniões, nem na parte do elenco, apesar dela ter gostado bastante da escolha, ficou muito feliz, mas que o único papel dela foi como espectadora mesmo no filme. Vamos passar para Mariana. Mariana, pode fazer sua pergunta. A comunicação através de cartas, e-mails, cartões postais e escrita sempre fazem parte das histórias da Cecília. Ela acha que as pessoas se comunicam mais intensamente através da escrita? So the communication through letters, emails, and postcards are part of your stories. Do you think people communicate more intensely through writing? I do think some people do. I think because as I explained, I write all of my stories longhand. So as soon as I put pen to paper, I start to kind of reveal a lot of myself that I never even knew I was thinking. And so for me, a lot of my thoughts and feelings just pour onto the page. And I think when you're not face to face, it's like you're braver and you've got more strength and more courage to say the things that you wouldn't say to somebody's face. So I do think that a lot of people reveal things about themselves more in letters. I don't know if it's the same. It is the same, I suppose, for emails, because people can be more courageous if it's not face to face. People can also be nastier, unfortunately. But I do think in terms of storytelling, it does bring out an honesty that perhaps people wouldn't share face to face. Ela disse que sim, que para a maioria das pessoas, né, as pessoas acabam se abrindo mais, porque ela é assim. Quando ela pega a caneta e o papel, ela acaba se revelando muito mais, colocando todos os sentimentos dela ali, e ela acha que as pessoas se tornam muito mais corajosas, né, colocando por e-mails, mensagens, do que estando face a face com alguém, de cara a cara ali no momento. Então, sim, ela concorda que para a maioria das pessoas, assim como para ela, é mais fácil a forma da escrita para comunicar sentimentos e emoções. Aline, pode ir para sua pergunta. Se a gente, como leitor, a gente se apega demais aos personagens e a gente fica quase órfão quando a gente termina alguns livros, como foi para ela se despedir da Rose e do Alex, depois de ter acompanhado e determinado toda a trajetória deles da infância até a idade adulta? So, if we, as readers, we cling too much to the characters and practically become orphans when we finish some reading, was it the same for you to say goodbye to Rosie and Alex, having accompanied and determined their trajectories from childhood to adulthood? Yeah, absolutely. Every single time I finish a book, I cry my eyes out, because it's like saying goodbye to people. It's like saying goodbye to friends that I will never see again. I spent 6 months writing a novel, and
And in that time, I'm completely in those characters' worlds, and I see the world from their eyes, and I'm always thinking about them, and what would they think, and what would they do in this situation. And when I'm saying goodbye to them, it's really sad. I mean, I feel relieved that I finished a book and that I've sent them off on their journey. But it's heartbreaking as well to say goodbye to them. But you know what? It's why films are very exciting, because it's like I'm reintroducing people to the characters again, and it's like making them live on a little bit longer. So films kind of reintroduce my stories to an even wider audience then. Ela diz que ela sofre bastante, que toda vez que ela termina um livro ela chora bastante. É como dizer adeus para amigos, para pessoas que fizeram parte da vida dela por um tempo. Ela demora 6 meses para escrever um romance, e durante esse tempo é só pensando nisso, o que os personagens fariam. Então o envolvimento fica todo com eles. Então quando ela termina o livro, é um alívio para ela, mas ao mesmo tempo ela está dizendo tchau para eles. Então até quando eles vão para filmes, os livros dela acabam entrando para filmes, é uma forma de reviver os personagens, de ter contato com eles novamente, né? É ver como se a história estivesse continuando. Mariana, pode fazer essa pergunta? Mesmo com histórias diferentes, as personagens de seus livros sempre deixam mensagens de superação e força para os leitores. A Cecília já passou por alguma situação que alguma das personagens passou? So, even with different characters from the stories, your book leaves messages of resilience and strength to readers. Have you ever had a situation that any of the characters also had? No, I never write about my experiences, but I think I've always, whatever emotions I'm writing about, I've always felt that. So I think people say write what you know about what you know, and I know what it's like to have emotions. We all do. So when I'm writing, I kind of put myself in the character's position and summon up a time when I felt like that, and then write about that feeling. So I suppose all of the emotions, the sadness, the loneliness, the happiness, a sense of loss, we all know what it's like to experience that. But the characters aren't me, and their problems aren't mine, but they definitely are feelings that I've had at some point in my life. I couldn't write about myself. I couldn't, but there's a huge part of me that goes in to every character in every novel. Ela disse que ela jamais escreveu as experiências dela, que ela jamais também escreveu sobre isso, mas que ela também tem sentimentos, e ela coloca esses sentimentos ali nos personagens. Então, sobre quando ela fala a situação da tristeza, ela já sentiu tristeza, a perda, a felicidade, então ela coloca um pouco dos sentimentos dela. Afinal, ela é humana e ela também já viveu todos esses sentimentos, mas que ela jamais contou uma história realmente dela e que ela jamais faria isso. Aline, pode fazer sua pergunta, por favor. Se você tivesse que escolher entre uma amizade verdadeira ou um amor que você esperou a vida inteira, o que você escolheria? So if you had to choose between a true friendship and a love that you have waited for your whole life, which would you choose? That's such a difficult question. Yes, it is. I want both. You want true friendship and you want true love, preferably all in one person. Love. I choose love. Ela disse que é muito difícil fazer uma escolha, que todo mundo quer amizades verdadeiras e um amor para a vida inteira, mas se ela tivesse que escolher, é uma escolha muito difícil, mas ela escolheria o amor. Nossa, é muito difícil escolher mesmo, impossible choose. A gente vai abrir para outras perguntas e a gente continua com a Aline, pode fazer a sua pergunta? Tá, essa pergunta eu acho bem legal, e eu queria também falar para ela que eu tive a chance de morar 1 ano em Dublin, então eu conheço a cidade dela, e é, assim, incrível. E a pergunta é a seguinte: vários escritores do mundo, mesmo com ideias e gostos diferentes, eles sempre têm um lugar ou alguma coisa que traga inspiração. Então, o fato de ela morar em um lugar tão bonito como Dublin, se isso favorece a construção das ideias dela, ou se elas variam de acordo com o lugar onde ela está no momento?
Cecilia, first, Aline would like to say that she has lived in Dublin and she really loved the experience. She thought it was a very beautiful place. But her question is, several writers in the world, even with different ideas and tastes, always have a place or something that brings inspiration. The fact that you live in such a beautiful place like Dublin, does it contribute for your ideas or do they vary according to the place you are at the moment? First of all, thank you. I think I'm very, yeah, I do love where I'm from and I do find it very inspiring. I think I find it inspiring because it's home and it's where I feel comfortable and grounded and rooted. And that can be any place for different people. So for me, when I'm home, I feel content and that makes it easier for me to write. So just simply being home is enough. But there's also a place in Ireland called Kerry, which is a county that is just beautiful, a lot of mountains and lakes, and it's a very magical place. And when I go there, I just have, it's just so silent. It's a really good place to think and come up with ideas for new novels. So yeah, that environment is very inspiring. But I think that I should be able to come up with ideas anywhere that I am. Ela primeiro agradeceu, ela disse que ela é realmente muito feliz de vir de um lugar muito bonito, né, e que ela ama, mas é o fato dela estar em casa mesmo, de se sentir confortável em casa, né, de onde vem a inspiração e a deixa confortável para escrever as histórias, né. Ela também mencionou uma cidade chamada Kerry, que é na Irlanda mesmo, que é um lugar extremamente tranquilo, né, com lagos, uma paisagem incrível, que também acaba estimulando ela a escrever um pouquinho lá também, dando mais criatividade. Mas ela disse que a criatividade tem que vir de onde ela estiver, né, que não importa o lugar, a criatividade tem que estar sempre com ela. Maria, pode fazer a sua pergunta? A Cecília tem livros lançados em muitos países. Ela costuma viajar... Me escutam? Marcela? Sim? Então, a Cecília tem muitos livros lançados em vários países. Ela costuma viajar o mundo para promovê-los e, em caso afirmativo, qual dos países que visitou ela sentiu maior proximidade e sintonia com os leitores? You have books published in many countries. Do you travel the world to promote them? If so, which of the countries have you visited that you felt closer and more connected to the readers? Yes, I do a lot of traveling. I think my books are translated to 47 countries, and I haven't been to them all, but I think I've been to a lot of them. I've never been to Brazil. I want to go. So I think the furthest I've traveled is Australia, and that was fantastic. I really adore the people there. Go to Germany too every year, and probably sell more books in Germany than, it's one of the highest selling countries for me, which is always an amazing place to visit. But to be honest, and I'm not just saying this, I really feel the more I travel, the more I realise that we really are so similar. That no matter where we're from, we're all made of the same things. We all have the same hopes, fears, desires. We really are such similar people, and I can understand why the books have sold in so many different countries, because they're universal stories and we can all identify. So everywhere I go, I feel at home, and I feel like I can identify with all of my readers. So I know it's a vague answer, but it's the truth. Ela disse que o livro dela foi publicado em 47 países, tá? E a maioria delas esteve. E ela mencionou principalmente a Austrália e a Alemanha, né, que ela gostou bastante. Ela não esteve no Brasil ainda, ela gostaria de estar aqui um dia, né, mas ela disse que qualquer país que ela visita, quanto mais ela visita, mais ela percebe o quanto nós somos iguais, nós somos semelhantes, né, e aí ela começa a entender por que as histórias dela são tão bem vendidas em qualquer lugar do mundo, né, porque o sentimento é sempre o mesmo. Então ela se sente conectada a todas as pessoas do mundo por compartilhar o mesmo sentimento, as mesmas emoções. Ela disse que é uma resposta meio vaga, mas que é a verdade. Aline, pode fazer a sua pergunta.
No processo de escrita, o que vem primeiro, a história ou o título? So, in the writing process, which come first, the story or the title? It actually changes. What happens is I always come up with the idea first, and then I try to figure out what kind of characters would find themselves in that position. So it's idea, then characters, and then usually the title is last, but sometimes the title is what gives me the idea. So I have a novel out called 100 Names, and I got that title first, and that's what gave me the idea for the story. But every novel is different. Sometimes I have 5 titles and I can't decide which one is the best. And sometimes I've a title that the publishers don't like, so I have to come up with another title. And in some countries, I have different titles for every different country. So it depends. It's a different process for each novel. But the thing that never changes is idea first, then my characters. Ela disse que ambos mudam bastante ao longo do tempo, né? Mas que a coisa que vem primeiro é a ideia e depois os personagens, né? E ao longo do tempo ela vai desenvolvendo isso, né? Conforme as ideias vêm vindo. Ela às vezes tem 5 títulos, né? Para cada livro e depois ela acaba escolhendo um, mesmo porque os títulos acabam mudando, né? Conforme aí os países também, né? Só teve um livro dela que o título veio antes, que foi daí que surgiu a ideia, mas que o resto geralmente acaba ficando para o final mesmo. Mariana, pode fazer sua pergunta para a Cecília? Como é a interação da Cecília com os leitores nas redes sociais? Isso ajuda de alguma maneira no processo criativo ou apenas na promoção de divulgação dos livros? Ela costuma ouvir dicas dos leitores para os livros? How is your interaction with the readers or social networks? Does this help you in some way in the creative process or just in the promotion and dissemination of the books? Do you often hear tips from your readers for your books? Well, actually, when I do signings, when people write down their names on the little pieces of paper for me to write their name and to dedicate it in a book, I always keep those pieces of paper looking out for names of characters. So that's a really helpful tip for books. I think feedback is really important for me. I spend a lot of the year in this little room by myself, just writing. And it's just nice sometimes for me to think of the people out there who are reading the book. So I'll think of you guys. I'll think of when I was in Russia and when I met these girls at an event in Moscow. It's nice to put the faces behind the numbers who are buying the book. So, and that helps me when I'm writing. It reminds me it's not just for me. There's people out there with feelings and hearts and emotions, and I can't let those people down. That's really vital for me. Ela disse que ela gosta de aproveitar os nomes, né, dos leitores dela, conforme ela vai fazendo a dedicatória nos livros, para os personagens, né? Mas o espaço dela realmente é a casa dela, de onde vem toda a inspiração, de onde ela gosta ali de ficar quietinha e vir as ideias. Então, os leitores acabam realmente não contribuindo muito nessa parte. Ela gosta de aproveitar os nomes, ela gosta de anotar os nomes deles para aproveitar para os próximos personagens. Ela teve uma história na Rússia, em Moscou, onde ela conheceu algumas garotas, e aí ela aproveitou um pouquinho da situação e tal, mas foi só isso, né? Não foi nada diretamente relacionado aos leitores. Aline, pode fazer a sua próxima pergunta? Faz pouco tempo que eu descobri que a Cecília foi uma das criadoras da série de TV Samantha Who. E eu acho que eu posso ver um pouco dela pelo que eu me lembro da série. Eu gostaria de saber se ela tem intento de voltar a trabalhar com alguma personagem ou inserir algum deles em outro livro, mesmo que a série tenha sido cancelada. So, just recently I discovered that you, Cecelia, was one of the creators of the series Samantha Who. And I think I can see a little of you from what I remember of the series. So I wonder if you intend to return to work with some character or insert them in any other book, even if the series had been cancelled. No, I don't think there are any plans to revisit Samantha Who. I really, really enjoyed working on that. I created it with a writer called Don Todd, and it ran for 2 seasons, and Christina Applegate was amazing. Jean Smart won the Emmy for her role, and Melissa McCarthy too. But I think
Well, if they asked me, if ABC wanted me to create more, I would definitely do it. But I don't think I would write it as a novel. I think it's just for TV. Although I should never say never. You never know what will happen. But I do have been creating more characters for television. I have a TV show in Germany for ZDF, the network, and I have had a few other TV shows since. So television work is something I've continued to do with Samantha, who fortunately is over, but maybe I'll bring her back in the future. Ela disse que é bom nunca dizer nunca, mas ela não tem pretensões, né, de escrever um romance sobre os personagens ou continuar. Ela disse que ela trabalhou na Samantha Who por 2 temporadas, né, que foi uma experiência muito boa para ela, trabalhar com todo o time ali da série, pelos prêmios também que eles receberam, né, mas ela não tem intenção. Ela tem tido contato com a televisão, ela tem criado personagens para a televisão, inclusive ela tem um programa, né, se a BBC chamar ela de novo, ela disse que ela topa, né? Mas o intuito dela não é esse agora. Mariana, pode fazer a sua próxima pergunta? Eu sei que a Cecília adora filmes de suspense. Ela pretende escrever algum livro voltado para esse gênero? I know that you love thrillers, so do you intend to write a book of this genre? Well, recently, this year, I wrote a novel for it's young adults, and it's called Flawed, and it has a thriller feel about it. So it's kind of, my heart was beating really fast when I wrote it, and my blood was pumping. So it is definitely, it's different to the other novels I've written, but it's certainly, I wouldn't call it a thriller, but it has a lot more of those qualities of a thriller than my other books have. I don't know if it's in me to write crime thriller. I don't know if I have that skill, but I'll continue to read them. Some of my favourite thriller writers are Lee Child and Karen Slaughter. I adore them, but I don't know if I can write like that. Ela disse que ela escreveu um livro que tinha um pouquinho. Ela disse que esse ano ela escreveu um livro, né, que tinha um pouquinho de suspense, mas não era o assunto principal, né, que o livro fez o coração dela bater um pouquinho mais rápido, né, mas não foi o foco do livro. Ela nem sabe se ela tem essas habilidades, que ela adora ler esses tipos de livro, desse gênero, mas ela não sabe se ela tem habilidade para isso, que ela quer continuar realmente escrevendo histórias aí de romance. Aline, pode fazer sua próxima pergunta? Você já pensou em fazer um livro com personagens de outros livros juntos em um novo romance, como a Holly e a Rose, por exemplo? Have you ever thought about writing a book with different characters from your other books together on a new novel, just like as Holly and Rosie? Yeah, I have thought about that. That would be a really cool, really interesting idea. And I've thought about it a few times, but I've never attempted it yet. But I think it would be something interesting. If not perhaps for an entire novel, but maybe a short story with a few characters together, that would be really fun to put them all in the same room together and see how they would communicate. I would love to do that. Ela disse que já pensou sim, que seria uma ideia extremamente interessante, né? Talvez não um romance, um longo romance, mas uma história curta, que seria muito engraçado e muito legal mesmo colocar os personagens dentro de uma sala. Que ela já pensou sim, mas ela não começou ainda a escrever sobre isso. Mariana, pode fazer sua próxima pergunta? Ela já disse que tem vontade de visitar o Brasil, mas o que ela conhece do país? Ela já leu algum autor brasileiro? You told me that you have never been to Brazil, but do you want to visit Brazil someday? And have you ever read any Brazilian author? I would love to go to Brazil. It's one place in the world I really want to go. And I think, well, Paulo Coelho, isn't he? He's Brazilian. He's a Brazilian writer. So of course I've read him. I'm one of the 100 million people who've read his books, and I think they're great. But I don't know. I haven't been yet.
So maybe my next holiday will be to Brazil because it is freezing in Ireland right now, and I know you have some heat, so I need to get there. Ela disse que ela quer realmente vir de fato no Brasil, quem sabe nas próximas férias dela. Tá bem frio lá na Irlanda, então vir passar aqui uma temporada no Brasil, curtir o nosso calor seria uma ótima ideia. E a respeito de autor brasileiro, ela mencionou o Paulo Coelho, que ela já leu alguns trabalhos dele. Aline, você tem mais alguma pergunta para a Cecília? Pode fazer. Não, então eu já fiz todas, agora tem mais uma da Mariana. Todas? Você tem mais uma, Mari? Mari, Oi. você tem mais alguma pergunta para fazer para a Cecília? Ah, só quero que ela nos conte um pouquinho sobre os próximos projetos. So, could you please tell us a little about your upcoming projects? I have a new novel out at the moment, which is called The Year I Met You, and as I just mentioned, I wrote a young adult novel as well, so I'm editing that at the moment. Proof. There's my work, and that's going to be out in June of next year, and so I begin a new novel in January, which will be out this time next year. So that's 3 books. It's very busy. Ela diz que ela está se mantendo bem ocupada, que o próximo livro dela ela vai começar a escrever só em janeiro do ano que vem. Como ela tinha mencionado no começo, né, ela escreve livros de janeiro a junho, então ela está na pausa dela. Então ela volta em janeiro, mas ela mencionou que ela está escrevendo um pouquinho do The Year I Met You. Ela tem alguns comentários ali, alguns projetos em desenvolvimento sobre ele. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Hangout promovido pela editora Novo Conceito. Eu quero agradecer muito a Cecília mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, nesse momento. Foi muito legal. Meninas, Mariana, Aline, vocês querem falar alguma coisa para ela, se despedir? Eu queria falar que eu adorei participar desse Hangout e eu adoro o trabalho dela, adoro, e eu sempre que eu estava em Dublin, eu pensei que eu queria ir em alguma tarde de autógrafos com ela, algum evento, mas nunca rolou. Enfim, estou super feliz de participar. So, Mariana said that, Mariana disse isso, né? Aline. So, Aline said that when she went to Dublin, she wanted to meet you there. When she lived there, she wanted, and she loves you, and she's really happy to be part of this moment, and she would like to say thank you. Oh, thank you so much, and thank you for joining in and being here and reading my books. I really, really, really appreciate it. Ela agradeceu, né, por ela fazer parte desse momento e por realmente gostar de ler os livros dela e os trabalhos dela. Mariana, quer falar alguma coisa com a Cecília, se despedir? Não, só quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a Cecília por responder as nossas perguntas e, claro, dizer que já estou ansiosa pelos próximos livros. Mariana would like to say that she's very anxious for your next books, and she was really happy to be part of this moment, and she thank you for answering the questions. Well, thank you too. Thank you for all your lovely questions, and I'm going to give you a kiss too. Thank you. Ela agradeceu pelas perguntas super carinhosas, e é isso. Ok, bye, Cecília. Tchau para todos, obrigada. Até o próximo Hangout. Thank you so much. Tchau. Thank you. Bye.